Senhor, nessa noite, dar continuidade ao nosso tema da primícias, e o tema em Gênesis capítulo 17, versículo 1, El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse é o tema das nossas primícias e nós vemos pregando sobre isso. Nessa noite eu quero falar sobre esse tema, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, pode abrir já a tua Bíblia. E hoje o tema eu quero falar de El Shaddai, o Deus que prospera. E diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Pode sentar, queridos. Essa noite eu vou falar sobre prosperidade. Eu não vou trazer para vocês a teologia da prosperidade, não se preocupem. Mas eu vou falar sobre a prosperidade bíblica e como ser próspero segundo a Bíblia. Tem fórmula para nós sermos prósperos segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia? Sim. Eu vou dizer para você que tem fórmula bíblica, teológica para prosperidade. Mas o que você não pode confundir é que prosperidade não quer dizer uma conta bancária alta, tá certo? Algumas pessoas têm dificuldade em entender sobre prosperidade bíblica. Primeiro ponto que eu quero que você foque é sobre o que é a vontade de Deus. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Nós já falamos várias vezes na nossa pregação que Deus planejou todas as coisas antes de criar qualquer coisa. Então Deus, o grande Senhor Todo-Poderoso, ele planejou cada detalhe do cosmos, do universo, da galáxia e principalmente da sua vida. Então Deus planejou todas as coisas. E é nessa perspectiva da vontade de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas, é que nós vamos falar sobre prosperidade. E diante do texto aqui, meu amado, de Gênesis 17, versículo 1, nós temos aqui, querido, um dos textos mais ricos no Antigo Testamento. E a partir dessa passagem nós podemos conduzir a nossa vida e tirar vários ensinamentos para nós. Você vai ver aqui 24 anos após o chamado inicial de Abraão, 13 anos após o erro que ele cometeu com Agar, né, sobre Agar, ali que nasceu Ismael, Deus apareceu para ele novamente, para Abraão. 24 anos depois da primeira vez que Deus falou para ele sobre a promessa. E aqui Deus falou para ele de um momento de impossibilidade. Impossibilidade. Segura essa palavra aí com você. Um momento de impossibilidade. E aqui que ele revela pela primeira vez para a humanidade, ele se revela como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E o termo hebraico que ele usa aqui, El Shaddai, significa o Deus todo-suficiente. Nós já falamos sobre o Deus todo-suficiente. E esse é o significado de El Shaddai, aquele que nutre, que subjuga impossibilidade, ele prospera o seu povo até a plenitude das coisas. E o nome aqui, meu amado, não é apenas uma informação teológica, para o teu conhecimento como religioso, não é apenas isso, mas é uma revelação do caráter de Deus, é uma fórmula, querido, para nós compreendermos a verdadeira prosperidade bíblica, o caráter do nosso Deus. É aí que começa a prosperidade. E hoje nós vamos descobrir 3 verdades teológicas fundamentais, meu amado, para nós entendermos sobre a prosperidade bíblica e como que ela opera nas nossas vidas. Primeiro eu quero falar para você sobre a prosperidade
teocêntrica, a prosperidade que parte de Deus, é a partir dele, somente dele, para ele, com ele, é Deus no centro de todas as coisas. O El Shaddai, o Deus da suficiência absoluta, não tem absolutamente nada além de Deus, não tem nada superior a ele, não tem absolutamente nada externo a ele. Então nós estamos falando de uma superpoder, algo maravilhoso, suficiência absoluta do nosso Senhor. E quando Deus se revela como El Shaddai, Ele estabelece um fundamento maravilhoso. A prosperidade não tem origem na capacidade humana, mas na suficiência divina. Muitos estão correndo, muitos crentes estão achando que é a sua capacidade, a sua inteligência, a forma como eu vou estudar, a forma como eu vou me preparar, a forma como eu vou fazer todas as coisas, é a minha capacidade. Não! É a partir dele, do Senhor, do Criador. A prosperidade tem origem nele somente, na sua suficiência divina. A prosperidade tem a ver com a vontade de Deus, a vontade do Todo-Criador para as nossas vidas. Aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele planejou para você e aquilo que Ele quer para a sua vida, Ele vai fazer, vai acontecer na tua vida. Deus quis que você fosse médico, mas você estudou para ser engenheiro, você foi fazer outra coisa, mas você não vai ter satisfação naquilo, você não vai ter alegria naquilo, enquanto você não fizer o que o Senhor está querendo na tua vida, você não vai ter satisfação. Não adianta buscar algo que está fora da vontade de Deus, não adianta buscar algo que Deus não planejou para você. A revelação, querida, a gente vai ver que ela é progressiva. Gênesis no capítulo 1, versículo 1, o Criador de tudo, Elohim, Ele criou todas as coisas. Você vai ver Gênesis 14, 19, El Elyon, o Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra. Gênesis 17, versículo 1, você vai ver o El Shaddai, o todo suficiente que prospera. Então você vai ver a revelação divina, ela vai progredindo, ela vai se revelando ao longo da humanidade, e assim acontece nas nossas vidas. Deus se revela a nós, Ele nos traz ao conhecimento de quem Ele é, do seu poder maravilhoso, mas não acaba aí. Deus se revela a nós todos os dias, Ele é a fonte da revelação, não acaba nunca mais o conhecimento sobre quem Ele é. Nós nunca vamos entender totalmente quem é o Senhor, mas Ele se revela aos poucos para as nossas vidas. O El Shaddai, queridos, ele prospera através da impossibilidade. Lembra da palavra no início? Impossibilidade. E essa verdade, ela atravessa toda a Escritura. A impossibilidade da humanidade, a impossibilidade da obra dos homens, a impossibilidade de fazer alguma coisa. Ali em Gênesis 21, queridos, no capítulo 1 até 2, nós vamos ver que Sara, ela concebe aos 90 anos de idade. Impossibilidade. A mulher não podia ter filho, 90 anos de idade, era estéril, totalmente impossível. Deus opera na impossibilidade. Gênesis no capítulo 39, versículo 2, 41 e 41, José prospera na prisão e vira governador. Impossibilidade. Deus, Ele age na impossibilidade, meu amado. Gideão, lá em Juízes, capítulo 7, versículo 7, Gideão vence com 300 homens, ele vence um exército de milhares. Impossibilidade. Você vai ver que o Senhor opera na impossibilidade humana. No Novo Testamento, João, capítulo 6, versículo 9 ao 13, Jesus alimenta multidões com 5 pães. Uma impossibilidade, mas Deus operou grandiosamente. Paulo, ele declara, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando sou fraco, então eu sou forte. Impossibilidade.
Deus agindo de forma maravilhosas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Todas as suas necessidades, e elas são muitas. Quantas impossibilidades na sua vida. Nós ouvimos o testemunho da irmã Uda. A irmã dela está já uma senhora idosa, estava ali para ser operada numa operação no cérebro, a impossibilidade de sair dali, mas o seu Deus, que ela clamou, que ela chamou, Ele operou. Deus opera na impossibilidade. Querido, mas há uma ordem para todas as coisas, e nós precisamos entender essa ordem. E essa ordem, ela é fundamental, querido. Jesus, ele foi categórico quando ele falou sobre isso. Mateus, no capítulo 6, versículo 30 e 33, Jesus declarou bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes o homem está correndo, está focado na bênção, está focado no seu estudo, está focado no seu planejamento, mas ele esqueceu de uma coisa: qual é a vontade de Deus? O que Deus planejou para você? O que foi que Deus ele planejou antes de você nascer, antes de Ele criar toda a humanidade? O que foi que Ele planejou para a minha vida? Esse tem que ser o foco do crente. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Porque às vezes você está correndo atrás daquilo que você sonha, aquilo que humanamente você colocou no seu coração, aquilo que você quer, mas você não buscou primeiro a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Talvez você diga: pastor, eu não sei. E tudo bem, pode ser sincero. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a fórmula, pastor? Como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Jesus foi categórico. Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a vontade do Senhor. Vá para o pó, vá orar, vá buscar intimidade com o Todo-Poderoso todos os dias. Não sai de lá. Jacó foi um grande exemplo. Ele chegou lá, estava lá, encontrou com um anjo, mas ele não percebeu que quem estava falando com ele era o Senhor. Mas quando ele percebeu, ele agarrou na perna dele e: não me deixe enquanto tu não me abençoares. Ele ficou ali até que o Senhor o abençoou. Busque ao Senhor até que Ele fale com você qual é a sua vontade. E a ordem crucial, querido: primeiro o reino. Primeiro o reino, depois a provisão. Primeiro Deus, depois as bênçãos. Primeiro a sua glória, depois a prosperidade. Vocês estão vendo aqui a ordem da coisa? Deus sendo glorificado acima de todas as coisas. Porque quando o plano de Deus é executado na sua vida, quando o plano de Deus acontece na sua vida, aquilo que Ele planejou para você, você anda nos seus caminhos, Ele é glorificado acima de todas as coisas. Porque Ele planejou, você ouviu a sua voz e Ele executou aquilo na sua vida. Querido, eu queria colocar 3 verdades teológicas sobre isso. E a primeira é que a prosperidade bíblica, ela é teocêntrica e não antropocêntrica. Teocêntrica quer dizer que Deus está no centro de todas as coisas. Antropocêntrica quer dizer que o homem, a sua vontade, é aquilo que eu quero, é que está no centro. Mas quando Deus está no centro, tudo muda. Todas as coisas começam a caminhar a partir dele. Antes de buscar a prosperidade, querido, busque ao Senhor. Antes de buscar a prosperidade, busque aquele que prospera. O El Shaddai, ele não é um meio para um fim. Ah, Senhor, eu preciso de um carro novo. Ah, eu vou buscar Deus porque eu quero um carro novo. Não,
eu vou buscar o Senhor, porque Ele tem um plano para a minha vida, e nos seus planos está incluído um carro, nos seus planos está incluído uma casa, nos seus planos está incluído um concurso público, nos seus planos está incluído isso e aquilo. Deus, Ele é aquele que prospera, mas Ele prospera quando Ele quer, na hora que Ele quer, e como os seus planos para a sua vida foi planejado. Quando Ele se torna o nosso fim supremo, meu amado, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando Deus se torna o centro absoluto da tua vida, todo o teu pensamento, todo o teu coração, toda a tua decisão é a partir do seu plano, é a partir do que Ele quer para a minha vida, não o que eu quero para a minha vida. Isso é prosperidade verdadeira. Segundo ponto, querido, a prosperidade, ela é condicionada à integridade. A prosperidade, ela é condicionada à integridade. Você vai ver o chamado nessa passagem: anda diante de mim e ser íntegro. A condição Ele deu para Abraão: ande diante de mim e ser íntegro. Deus não apenas se revela, Ele ordena, querido. E a palavra que Ele usa no hebraico é halak, helafanai, felayer tamim, que quer dizer, anda diante de mim e ser íntegro. E aqui é um imperativo de Deus, um imperativo que estabelece a condição para prosperidade pactual. A aliança que Ele faz com Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Você vai ser um homem que vai abençoar todas as nações da terra, mas a condição para isso é ser íntegro. Anda diante de mim e ser íntegro, Abraão. Viver sobre o olhar constante de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você vai fazer, você sabe que o olhar penetrante, poderoso do Senhor Todo-Poderoso está sobre você. Todo o teu pensamento, todo o teu coração, Ele esquadrilha absolutamente tudo que passa na tua mente. E quando Ele te ordena ser íntegro, Ele está te chamando à santidade. A santidade, querido, é negar absolutamente tudo que o mundo oferece, é negar até mesmo as minhas próprias vontades humanas e deixar a minha vida completamente à disposição do Todo-Poderoso, estar na sua presença, andar na sua presença. Nossa consciência da presença do Senhor em tudo que nós fazemos. Se Deus te chamou para a luz, se Ele te chamou para a sua obra, se Ele te chamou para o seu reino, saiba, Ele está em tudo que você fizer. Deus, Ele vai te perturbar, Ele vai andar com você. Se você for para a direita, for para a esquerda, mas Ele quer que você vá para a direita, Ele vai atrás de você, Ele vai te incomodar, Ele vai mexer na tua consciência até que você vá para a direita, porque é o caminho que Ele te ordenou. Meus amados, transparência total, sem áreas escondidas diante do Senhor. Existem pecados que a gente esconde lá no fundo da nossa mente, lá no fundo do nosso coração, mas Deus sabe de todas as coisas, meu amado, minha amada. Transparência total, não tenha vergonha de chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu não consigo, me ajuda, porque eu quero estar diante do Senhor, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. E a palavra que ele fala aqui para ser íntegro no hebraico é tamim, que quer dizer íntegro, perfeito. Essa é a palavra. Completo, sem divisão de coração. A minha mente, o meu coração pertence 100% ao Senhor.
100% a Ele, a mais nada, totalmente a Deus, sincero, autêntico, não hipócrita em absolutamente nada, mas somente a Deus, comprometido com a santidade do Senhor. A prosperidade pactual, meu amado, ela é condicionada. A prosperidade pactual, ela é condicionada. Ele condicionou: Abraão, eu vou te abençoar, mas ser íntegro, anda diante de mim. E essa é uma verdade consistente nas Escrituras, meu amado. Deuteronômios capítulo 28, versículo 1 e 2, ele deixa isso muito claro: se ouvires todos os meus mandamentos, virão sobre ti todas estas bênçãos. É condicionado. Se você ouvir, se você atentar, se você obedecer à voz do teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre a tua vida. Josué capítulo 1, versículo 8, medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Mas ele está dizendo primeiro, medita de dia e de noite, esteja na presença dele, esteja com o Senhor. Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3, tem prazer na lei do Senhor, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem alegria, está na presença do Senhor, está na sua palavra, aprender dele, está ali diariamente com a sua palavra, lendo, meditando na sua lei, meditando naquilo que o Senhor escreveu, naquilo que ele ordenou para nossas vidas. Eu tenho prazer na tua lei, eu amo ouvir a tua palavra, Senhor. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, provai-me, se não vos abrir as janelas do céu. Ele condiciona a aliança, meu amado, que ele fez com a tua vida, que ele fez com a nossa vida. Nós precisamos estar na sua presença todo o tempo, porque ele tem um plano específico para a vida de cada pessoa. E a aliança que ele fez com a nossa vida, com a igreja, foi a aliança no sangue de Jesus Cristo, que nos torna filhos adotados, que as promessas que foram feitas a Abraão também são feitas para nós, é para nossas vidas também. Mas ele diz: anda na minha presença e ser íntegro na minha presença. E temos vários exemplos na Bíblia que demonstram isso. Você vai ver na vida de José, lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ele rejeitou a esposa de Potifar. Que foi que ele disse para a mulher de Potifar? Como pecaria eu contra Deus? Como pecaria eu contra o Senhor? Ele rejeitou, não aceitou os desejos imorais do coração humano. Quantos de nós falhamos todos os dias, porque nosso desejo humano e moral permanece lá dentro? Nós vamos ver Daniel capítulo 1, versículo 8 e o capítulo 6, versículo 10. Ele não se contaminou com a comida do lugar, mesmo sob pressão, mesmo com risco de morte, ele não se contaminou com absolutamente nada. Neemias também, outro exemplo, Neemias capítulo 5, versículo 15, ele não oprimiu o povo como os outros governadores. Ele diz: por causa do temor do Senhor. Ele tinha algo no coração que pertencia a Deus. Ele não fazia nada se o Senhor não ordenasse. E Jesus foi muito claro, meu amado. Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Mamon, nós não podemos servir a Mamon e ao Senhor, a riqueza e ao Senhor. Quer dizer que o nosso coração não pode ser o foco da nossa vida, a riqueza não pode ser o foco da nossa vida, um carro não pode ser as coisas terrenas, as coisas que estão aqui, mas no Senhor, tendo a consciência de que Ele tem um plano para a vida de cada um de nós.
Quando você foca nas coisas terrenas, você está dizendo para Deus: eu não me importo nos teus planos, Senhor. Uma segunda verdade, queridos, sobre a prosperidade, é que a prosperidade bíblica é condicionada à integralidade ética e à obediência pactual, a obediência na aliança, e no nosso caso, na aliança do sangue de Jesus Cristo. Há áreas no coração do homem que está dividida. O teu coração está dividido em alguma área? O teu coração está dividido? Existem práticas questionáveis nos teus negócios? Desonestidade em relacionamentos? Infidelidade nos dízimos? Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão dizendo: não é necessário mais dar dízimo. Não é necessário mais dar dízimo. E as pessoas vão nessa onda, não dão mais dízimo. Ah, não quero mais servir na casa de Deus, não vou mais dar nada, porque não existe nada disso. Meus amados, nós precisamos entender a aliança na qual nós estamos condicionados, a aliança feita na cruz do Calvário, no sangue de Cristo, porque tudo que é nosso não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele nos prospera para que nós possamos usar a prosperidade que Ele nos deu para que os seus planos se cumpram nas nossas vidas. E nós precisamos ter consciência disso claramente, meu amado, claramente, que Deus Ele vai prosperar as nossas vidas, a vida do crente. Eu não estou falando da vida do homem lá fora, do mundano, daquele que não conhece ao Senhor, mas do crente verdadeiro. Deus vai prosperar as nossas vidas por um objetivo: aquilo que Ele planejou para nossas vidas, para nós sermos bênçãos como Abraão, para que o pacto que Ele fez com Abraão, que Abraão seria uma bênção para todas as gerações, para todas as famílias da terra, e essa bênção atravessa gerações, e nós estamos aqui hoje representando a bênção de Deus para Abraão, que continua abençoando as famílias da terra. Se você ainda não entendeu isso, você precisa. Você está ali buscando, focando em saláriozinho, focando em moedas, focando nisso e naquilo. Deus, Ele tem um plano que está além daquilo que você entende. E quando você entende o pacto e a aliança que Ele fez com a sua vida, para que você fosse uma bênção para as nações da terra, tudo muda na nossa mentalidade, queridos. Terceiro ponto, meu amado: a prosperidade, ela é holística. E ela é missional. E missional é diferente de missionário. Missional é uma palavra que veio agora na atualidade teológica moderna. Missional tem a ver com absolutamente tudo que eu faço, a origem pertence, vem do Senhor. Todos os meus passos, toda a minha mentalidade, tudo que eu faço é para que o Senhor seja glorificado nessa terra. Isso é missional. E nós temos que entender que a prosperidade, ela é holística e missional. A bênção, ela é multidimensional. A bênção de El Shaddai, ela é multidimensional, não é só de uma forma. Gênesis 17 aqui, Deus promete a Abraão uma prosperidade multifacetada. Primeiro Ele fala reprodutiva, a bênção reprodutiva. Versículo 2 e 6, a multiplicação, Ele está falando na bênção. A próxima Ele fala de relacional, Pai das nações. Está vendo como a bênção, ela não é uma só, mas ela é multifacetada. Deus está prometendo que Ele seja primeiro multiplique, depois é Pai das nações, e agora territorial, versículo 8, territorial, terra de Canaã. Eu te prometo, Ele deu a Abraão a terra, Ele dá a você a terra também. E a outra é espiritual, serei o teu Deus, Abraão, serei o teu Deus. A quinta é régia, reis procederão de ti, reis
procederão de ti. E essa é uma bênção que está na vida do pastor Álvaro. Quando você olha quando ele começou o ministério dele, quando ele veio e pregou o evangelho para a família, Deus prosperou a vida dele de uma forma nessa questão régia. Hoje você vai encontrar pastores, missionários, você vai encontrar homens de Deus, diáconos, presbíteros, pessoas que estão pregando o evangelho de uma forma maravilhosa. A bênção de Deus, a prosperidade de Deus na vida dele. E a gente vê isso claro, e a gente vê também a reprodutiva, vê a relacional, vê a territorial, a espiritual na vida dele também. E a gente vai ver a geracional na tua descendência. Isso quer dizer que a bênção não é só para você, mas é para a tua descendência, para os teus filhos, aqueles que virão depois de você, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, a bênção vai continuar na tua linhagem, Abraão. E ela é universal. Benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Você está vendo aqui, meu amado, a bênção ela é multidimensional, não é só uma área da nossa vida, mas Deus quer abençoar todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos, a dimensão da prosperidade bíblica. Primeiro, a espiritual, ela é prioritária. Prioritária, vem em primeiro lugar. 3 João 2 diz assim: acima de tudo, assim como é próspero a tua alma. Assim como é próspero a tua alma. Primeiro, a tua alma é próspera, o teu espírito é próspero, a tua comunhão com o Senhor é próspera. As pessoas veem que quando você fala de frutos maravilhosos, o coração começa a chorar, as pessoas ouvem o que você está falando, não vem de você, mas ela flui do coração, do Espírito Santo que está dentro de você, porque a tua alma, ela é próspera, ela está diante do Senhor, do Todo-Poderoso, você está recebendo diretamente dEle, do Senhor, então você tem o que dar para as outras pessoas. A segunda, física, Mateus 8,17, Ele tomou todas as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades, meu amado, Deus Ele vai curar. No final do ano, quase eu morro, fui para o hospital, quase parti, e já tinha sido a segunda vez, né, missionário? Que quase eu morro, mas o Senhor, Deus poderoso, me prosperou a minha saúde, aqui estou eu, pregando e falando da graça, da glória do Senhor Jesus. Você vê a prosperidade do Senhor, não é dinheiro, meu amado, dinheiro não é nada, dinheiro se queima. A prosperidade que vem do alto, ela é muito mais abrangente, são todas as áreas da nossa vida. Terceiro, relacional, famílias restauradas, amizades edificantes. Meu amado, quantas pessoas precisam de famílias edificadas, que não estão edificadas, mas precisam, é bênção do Senhor, é prosperidade do Senhor, de Deus. Você pode falar com Ele: Senhor, eu quero a prosperidade de uma família edificada. Aí vem a material, Deuteronômio 8:18. Deus te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8:18. Deus te dá força para adquirires riquezas. A nossa irmã está aqui, eu tenho uma grande admiração por ela, nossa irmã Marley. A irmã tem um problema de saúde grave, mas você vai ver que ela não para, e o problema de saúde dela deixa ela às vezes na cama, mas ela está fazendo bolo, ela está fazendo não sei o que, está cozinhando, está não sei o que, está fazendo aquilo, está arrumando, e vem para a igreja e arruma e está aqui tudo mais, é líder dos diáconos e tudo mais. Meu amado, quem dá força para essa mulher? Deus te dá força para adquirires riqueza, promessa do Senhor.
Salomão, Jó, José, todos esses foram ricos, mas a sua riqueza tinha um propósito. Tinha um propósito. Qual é o propósito da tua riqueza? Qual é o propósito da tua riqueza? Se não houver propósito, Deus não vai te enriquecer. Se não houver um propósito certo, claro, vindo de El Shaddai, não vai acontecer. Tem que ter um propósito certo para que ele te prospere. Aí vem o vocacional, Colossenses 3, 23. Fazei de todo o coração como para o Senhor. Quantas pessoas fazem a obra desrelaxadamente? Quantas pessoas não fazem de coração? Não só na obra, mas na vida como um todo, é ou não é? Não fazem aquilo de todo o coração como estivessem fazendo para o Senhor. Imagina você, meu amado, Deus está ali diante de você, você está servindo e Jesus está ali do teu lado, olhando você trabalhar, e você está trabalhando, você está varrendo a sua casa, está lavando a sua louça, mas você está fazendo porque Jesus está ali com você está fazendo para Ele, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para a sua casa, não é para o seu vizinho, mas é para o Senhor que você está fazendo tudo aquilo, e você faz de todo o coração, porque Ele, o Todo-Poderoso, está de olho em você. E o último é o geracional. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos e filhas. É o geracional. Deus quer te abençoar. Ele quer que você deixe herança para os seus filhos. Mas que herança é essa? Você está pensando em casa? Você está pensando em carro? Dinheiro na conta? Isso é tão pequeno diante de Deus, meu amado. Deus não precisa de nada disso. Sabe qual é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? Conhecimento do Todo-Poderoso. Teus filhos sendo abençoados de geração em geração, eles passando a palavra de Deus para os seus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, e eles glorificando ao Senhor, e naquele dia, lá na glória, quando você estiver diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo, você vai ver toda a tua família, toda a tua geração reunida, porque um dia você foi próspero na presença do Senhor. Qual é o propósito, querido, da prosperidade? Qual é o propósito da prosperidade? O propósito bíblico é ser bênção. Esse é o propósito. Deus não nos prospera para nós mesmos. É igual uma pessoa que estuda, e ela vai guardar tudo aquilo só para ela, para que vale? Ela tem que passar o conhecimento, é ou não é? O propósito da prosperidade, meu amado, é ser bênção. Gênesis 12, versículo 3. Mostra a teologia abrânica aqui, meu amado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós fomos chamados para essa bênção. Fomos chamados para ser bênçãos. Esse é o propósito da prosperidade, meu amado, para ser bênção para todas as famílias da terra. E Paulo, ele entendeu isso claramente, 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que superabundeis em toda boa obra. A graça do Senhor sobre a nossa vida, ela vai superabundar na nossa vida, para que as nossas obras também sejam superabundantes. Mas é a graça do Senhor, é a bênção dele, é o propósito de Deus, é o plano de Deus para a sua vida. Queridos, abençoe, e você vai ver como que Deus será glorificado. A estrutura divina para a prosperidade, meu amado, é bem clara para as nossas vidas. Ele nos abunda na sua graça, para nós termos suficiência. Para que isso? Para que superabundemos nas nossas obras. É isso. Essa é a fórmula.
A graça de Deus na minha vida me dá poder e condição para que as minhas obras sejam superabundantes, e depois disso que vai acontecer, Deus será glorificado em todas as coisas na sua vida. Mas tudo começa buscando ao Senhor. João capítulo 7, versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Nós não somos cisternas, querido. Água parada apodrece, mas água corrente, ela dá vida à natureza, às árvores, a tudo mais. Queridos, dentro de você existe um rio que flui de graça, um rio que pode abençoar muitas famílias da terra, que pode abençoar muitas pessoas na terra, queridos. E esse é o propósito da prosperidade bíblica, você ser uma bênção. Terceira verdade que eu quero falar nessa noite, a última, é que a prosperidade bíblica, ela é holística na sua natureza, e ela é missional no seu propósito. Tudo é para a glória do nome do Senhor. Como que você tem usado as bênçãos do El Shaddai, queridos? Como que você tem usado o que Deus tem colocado na tua mão? Faça essa pergunta. O seu sucesso, ele glorifica ao Senhor? Ele glorifica ao Senhor? O teu trabalho, ele glorifica ao Senhor? As pessoas olham para você e dizem: eis uma mulher de Deus, eis um homem de Deus ali, eis uma criança de Deus. Ela glorifica ao Senhor? Na sua família, meu amado, tem testemunho do poder de Deus? Pergunte a você mesmo. A prosperidade sem propósito, ela é idolatria. A prosperidade sem propósito é idolatria. Você está idolatrando o dinheiro, idolatrando o concurso público, idolatrando o teu salário, idolatrando aquilo que você quer, idolatrando a si mesmo, porque é o que você quer e não o que o Senhor quer. Agora, quando tem propósito, é porque você está cumprindo a vontade do El Shaddai. Você está cumprindo a vontade do Deus Todo-Poderoso. A prosperidade, ela tem como propósito eterno a adoração ao nome do Senhor. Tudo que eu faço reflete a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória do nome de Jesus Cristo. Tudo que eu faço é para a glória eterna do meu Deus Todo-Poderoso. Concluindo, meu amado, nós temos um convite do El Shaddai. E ele está dizendo hoje aqui para cada um de nós, meus amados, cada um de nós: eu sou suficiente para as suas impossibilidades. Eu sou suficiente para as suas impossibilidades. Quando eu cheguei em Macapá, eu cheguei doente, sem absolutamente nada no bolso, nada. Era impossível conseguir qualquer coisa. Mas nesses últimos 10 anos morando aqui, o Senhor começou a me prosperar, me abundar na sua graça de uma forma maravilhosa, meu amado, que tudo que eu olho para trás hoje digo: meu Pai querido, não fui eu não tive força para nada disso, mas o Senhor, Ele me abençoou até aqui. E você pode ver isso na sua vida. Olhe para trás. Quando você olha, você vê as impossibilidades da sua vida. Você está onde está hoje porque o Todo-Poderoso te abençoou. Ele diz: eu sou o suficiente. Eu transformo a aridez em fertilidade, a terra seca em uma terra produtiva. Eu faço você canal de bênção, mesmo quando você sente ser estéril. Eu sou o Deus que prospera, diz o Senhor. Mas Ele fala para você: você andará diante de mim? Você será íntegro diante de mim? Não busque, meus amados, as bênçãos enquanto você rejeita o rosto santo do Senhor.
Não peça a Ele bênçãos materiais, bênçãos para a tua vida, se a tua vida diante do Senhor não está correta. Busque ao Senhor, ande diante de mim, diz o Senhor, e ser íntegro. Não divida o seu coração, não divida com absolutamente nada. O teu marido não é o mais importante. A tua esposa não é o mais importante, o teu filho não é o mais importante, ele é o mais importante. Se você dividir o teu coração, você está idolatrando aquilo em qual você divide o coração. Então você, meu amado, quando andar íntegro na presença do Senhor, quando não dividir o seu coração, você vai experimentar o que significa ser próspero por El Shaddai. O que é ser próspero pelo Senhor? Não apenas com dinheiro, querido. Não é o dinheiro. Esqueça dinheiro. Tira da tua mente dinheiro, bens materiais. Sabe qual é a maior bênção que nós podemos ter? É propósito. Propósito. E o propósito eterno, Ele já nos deu na cruz. O propósito, querido, é a glória do Todo-Poderoso. E quando eu tenho esse propósito claro na minha mente, meu amado, não tem absolutamente nada nessa terra que alegre os meus olhos. Mas Ele, o Todo-Poderoso, você vai se tornar uma bênção como um Abraão, uma bênção para as nações dessa terra. Meu amado, examine a sua vida nessa noite. Examine a sua vida. Onde é que está o problema? Onde que está o problema? Onde se esconde? Qual é a falta de conhecimento que você tem? Qual é a falta de obediência? Qual é a falta de fé? O ego está roubando alguma coisa do seu coração? Você está inflamado, achando que você tem, que você é alguma coisa? Chegue diante do Senhor e se humilhe diante dEle. Ele se revela de uma forma tão pessoal, meu amado, tão pessoal, só para você. Ele diz: olha, eu sou o teu Deus, eu te conheço, e Ele se revela a você de uma forma maravilhosa para a sua vida. Deus, Ele quer te prosperar, mas nós precisamos entender a prosperidade bíblica, que tem propósito. Não é riqueza por riqueza, não é ter dinheiro por dinheiro, não é ter emprego por emprego, não é salário por salário, mas é o propósito de ser uma bênção diante do Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Glória ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu quero te convidar, aí onde você está, a fazer uma aliança com o Senhor. Amanhã será o nosso último dia de primícias. Nós temos falado durante todos esses dias sobre o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. E nós aprendemos hoje que a prosperidade verdadeira é aquela que abençoa, é aquela que tem propósito, e propósito eterno. Faz uma aliança com o Senhor hoje. Diga: Senhor, eu quero descobrir qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero andar íntegra na Tua presença. Seja sincero, aí é onde você está. É o Espírito Santo que está aí com você. É o Senhor que está aí com você. É Ele que anda com você. E diga: Pai, ainda não descobri o propósito, eu quero descobrir. Eu vou dedicar a minha vida para conhecer o Senhor, para estar na Tua presença. Eu vou dedicar tempo em oração, tempo em leitura da Tua palavra, no conhecimento do Senhor, para descobrir o propósito para a minha vida. Eu quero ter um objetivo na minha vida, Senhor. Eu quero ter um propósito. E eu aprendi que a Tua palavra diz que esse propósito é ser uma bênção para as nações. Senhor, eu oro nessa noite. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelos Teus filhos que estão aqui, meu Deus, que estão acompanhando online. Meu Deus, pessoas que têm buscado nas suas vidas um propósito, ainda não encontraram. Meu Deus, o teu filho, a tua filha, talvez tenha buscado, esteja correndo, meu Pai, atrás de um alvo que não é o seu, Pai. Talvez ela esteja com um olhar no material,
no salário, no concurso. Talvez isso tenha se tornado o Deus dela. Mas nessa noite, eu quero pedir que o Senhor renove a aliança no coração do teu filho e da tua filha, onde o Senhor será o primeiro em tudo que ela fizer, em tudo que ela pensar, em tudo que ela decidir. O Senhor será o primeiro, Pai. Espírito Santo, nós aprendemos que a prosperidade, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, e esse propósito, ele é eterno, e esse propósito é, meu Deus, que a tua glória se manifeste, e que o nome do teu Filho Jesus seja glorificado, meu Pai. Fale com teu filho, fale com tua filha nessa noite, e que o Senhor se revele de uma forma especial, de uma forma poderosa nas suas vidas nessa noite, em nome de Jesus.